João capítulo 4, versículo 3. Vamos ler? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia
como que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai. Continue falando conosco, Pai. Através dessa palavra também, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E que através, Senhor, dessa palavra, o Senhor venha falar conosco, Senhor, como devemos nos portar como igreja. Ó, Senhor, venha ministrar, Senhor, sobre essa congregação, Pai. Para que de fato, Senhor, sejamos seus discípulos, Pai. E aprendamos do Senhor, Pai, o que devemos fazer, como devemos agir, Pai. Por isso, fala com cada um de nós, Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu creio que o Senhor ele está, através dessa palavra, ele está trazendo assim para a gente como deve ser um modelo de igreja, né, que a gente tem visto que não está sendo aplicado nos dias de hoje. O Senhor, ele viajou ali da Judéia para Galiléia. Essa viagem ela dá 126 quilômetros e ele passou ali por Samaria. Né? A gente estava conversando a respeito do que significa a igreja. Né? A palavra igreja vem do grego eklésia, quer dizer saídos para fora. Então, o Senhor, eu creio que ele andava muito, né? Ele não andou somente 126 quilômetros, mas ele andou muito durante o seu ministério. Então, realmente, o Senhor ele não ficou ali em Jerusalém, né? O modelo de igreja não é esse, de ficar esperando as pessoas vir até a congregação. Né? O Senhor ele mostrou que é preciso sairmos para fora realmente como igreja. Né? O próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, né? A humildade dele foi tão grande que ele caminhou em meio ao deserto, porque Samaria tinha deserto e tinha montanhas também. Né? E ele escolheu esse caminho mais difícil, porque existiam dois caminhos para atravessar ali o deserto, para atravessar Samaria. Tinha o caminho beirando o Rio Jordão, e tinha o caminho do deserto. Ele escolheu o caminho do deserto e o caminho que tinha montanhas também. Mas aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. No versículo 4 está falando: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque o Senhor ele tinha uma obra ali naquela cidade. Né? E através da mulher samaritana, ele alcançou aquela cidade ali. Então, o propósito do Senhor para a igreja nos dias de hoje é que a gente saia para fora. Né? Eclésia significa um lugar de congregação, de reunião mesmo, de assembleia. E é o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito importante. Mas o Senhor ele quer que a gente saia para fora, alcance vidas lá fora. Né? E através da internet mesmo. Né, a Nadime tem o grupo da família. Né, minha prima mesmo, ela entrou no grupo, né, e quando foi postado a respeito da suspeita de coronavírus na Solange, logo em seguida minha prima já
já mandou a mensagem para a Solange já. Então quer dizer que ela está acompanhando, né? Então isso é sair para fora, né? Como igreja, alcançando as pessoas. Então esse é o modelo de igreja que o Senhor ele quer nos trazer. Realmente eu creio que nós estamos vivenciando isso, né? Uma igreja sem paredes. Literalmente aqui, a igreja sem paredes, né? Então o Senhor ele quer que a gente avance nesse sentido mesmo, né? Glória a Deus. Então eu creio que o Senhor ele quer nos mover nesse sentido mesmo. E ele realmente ele escolheu ali o lugar mais difícil de passagem, né? Que foi em meio ao deserto e montanhas. Ele poderia ter escolhido a margem do Rio Jordão, né, que seria algo mais fácil, tanto para a água, né? Imagina, irmãos, 126 quilômetros a pé, né? Então ele chamou os discípulos para a caminhada, para sair para fora, para sair daquele sistema religioso ali de Jerusalém e caminhar. O propósito do Senhor, salvar, né? Então o Senhor ele saiu junto com seus discípulos. Olha, o caminho não é ficar aqui parado não, em Jerusalém. Nós temos que sair atrás das almas, né? Então ele ensinou para os discípulos que esse era o caminho da igreja, né? Esse era o modelo de igreja que o Senhor estabeleceu. Não ficarmos presos ali na religiosidade, ali fechado como grupo, sem alcançar os de fora, né? Então o Senhor ele mostrou isso para a gente. E eu creio que nós temos vivenciado isso, né? Até nos mutirões, né? O Neno solicitou, né, uma ajuda e glória a Deus os irmãos se dispuseram, né? E é tão gostoso a gente estar ali fazendo a obra de Deus, né? E dessa forma, na convivência com as pessoas de fora, o Senhor ele se manifesta, né? O Neno ele já é crente, né? Mas eu creio que Deus ele impactou a vida daquela família, está impactando, né? Até na oração do Neno, lembra que ele falou? Isso não existe, ele falou assim. Isso não existe, o que está acontecendo aqui, né? Então, glória a Deus, porque Deus ele está movendo os irmãos, né? Todo mundo, nesse sentido mesmo de fazer a obra do Senhor, né? Então, ali no versículo 14, vamos ler aqui, versículo 14. Está falando, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então o Senhor ele alcançou aquela mulher, né? Aquela mulher ela estava buscando uma satisfação pessoal, né? Ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava como marido, na verdade não era marido, né? Então ela estava ali buscando uma satisfação, mas ela não conseguia se satisfazer, né? Então o Senhor ele estava oferecendo a água viva, salvação para ela, né? Então no versículo 18, vamos ler, está falando, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido, isto disseste com verdade. Vamos continuar. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então aqui o Senhor ele está trazendo a salvação não somente para a mulher samaritana, mas ele está trazendo a salvação para aquela cidade toda. Porque mais à frente a gente vai ver que ela foi anunciar para a cidade que tinha encontrado o Messias. Deixa eu só ver aqui. No versículo 28, olha que interessante. Ela foi buscar o que ali no poço? Foi buscar água. Só que aqui está falando, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens. Ela foi buscar água, deixou o jarro lá. Não, isso aí não me satisfaz mais não. Eu encontrei água viva, né? Que tremendo isso, né? Então ela encontrou realmente a satisfação pessoal em Cristo,
né? Ela encontrou a vida eterna, a água da vida em Cristo Jesus. Então, isso é lindo. No versículo 34, vamos ver. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, realizar a obra do Senhor, o Senhor ele estava ensinando para os discípulos, né? que o alimento para a nossa alma é fazer a vontade do Pai, né? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque os discípulos eles chegaram, eles tinham ido comprar pão, né? Eles chegaram com o pão. Aí no 33 está falando: então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Então os discípulos eles estavam ali, eles não estavam entendendo aquela situação. Eles estavam pensando mais na parte física, em o Senhor comer o pão, mas ele não estava entendendo que o Senhor ali ele estava salvando uma alma. Então os discípulos, mesmo andando com o Senhor, eles não estavam numa atmosfera espiritual, né? Então o Senhor ele estava querendo ensinar para os discípulos, né, que a verdadeira satisfação está em salvar as vidas. No versículo 35, algo interessante aqui também. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Essa palavra aqui, brancas, né, tá falando aqui que já está passando da hora da colheita, né? Então a gente vê à nossa volta o que está acontecendo no mundo, né? Às vezes a gente pensa, nós temos que nos preparar mais para evangelizar, para alcançar as vidas, né? Só que, assim como nessa passagem aqui, já está passando da hora da colheita, né? Então não podemos mais perder tempo, né? E sabendo que o verdadeiro alimento para a nossa alma, para nos satisfazer, é realmente fazer a vontade do Senhor, né? E para a glória do Senhor. Né? Então, o Senhor, eu creio que o Senhor está nos movendo para isso, né? Para realmente sair como igreja, para pregar o Evangelho, né? E esse deve ser o nosso foco, né? O nosso foco principal deve ser esse, né? Fazer a vontade do Pai. E o Senhor ele estava mostrando para os discípulos que esse deveria ser o foco dos discípulos, embora eles não estavam entendendo, né? Mas depois eles entenderam e eles realmente vivenciaram isso, né? Cumprir a vontade do Senhor. Eu creio que o Senhor ele está nos movendo para isso mesmo, para sairmos para fora, a igreja sem paredes, né? Realmente para a gente sair e pregar o Evangelho. De várias formas a gente tem como fazer isso. Hoje temos a internet, né, que é um instrumento para a gente pregar a palavra de Deus. E aqui fala também, a igreja ela não é só o local, não está falando do local de reunião, mas está falando de sermos igreja nos locais que a gente convive, no nosso trabalho, né? Aqui o Senhor ele parou ali no poço, né? Algo que ele estava cansado, né? Porque a viagem era longa, realmente ele estava com sede, né? Mas ali o alvo dele era o quê? Alcançar aquela mulher. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, na padaria. A gente nem pensa em pregar o Evangelho, mas talvez ali é uma oportunidade da gente viver como igreja, né? Então o Senhor ele não perdeu aquela oportunidade, e através da mulher ele alcançou os discípulos, para os discípulos entenderem o propósito, e através da mulher ela largou o jarro e foi falar do Senhor, né? E mais à frente a gente vê que aquela cidade se converteu, né? Através
da mulher. Embora o Senhor ele ficou 2 dias ali, né, naquela cidade ali. Mas foi através do anúncio da mulher, né, que tinha encontrado o Messias. Então, o que é ser igreja? Uma irmã comentou, né, que a igreja não é só o local ali de reunião no domingo, ou na quarta-feira, ou no sábado, que todo mundo senta ali, como se fosse um ritual mesmo, depois vai todo mundo para casa. A igreja não é só isso, né? A igreja ela precisa ser no dia a dia, né? E talvez a gente alcançando uma pessoa, essa pessoa ela vai alcançar outras pessoas. Então eu creio que esse é o propósito do Senhor para a gente. Irmãos, vamos só para finalizar, Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Amém? E dizia-lhes, grande e em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Essa é uma verdade, né, irmãos? Que a gente possa orar para que o Senhor envie obreiros para a seara, porque realmente a seara é grande, né? Realmente a seara é grande e são poucos os trabalhadores, mas que possamos orar para que o Senhor envie não só para a nossa congregação, né? Mas que o Senhor possa levantar em vários ministérios, realmente irmãos comprometidos com o Evangelho, né? Para que o reino do Senhor venha expandir não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nosso papel para que o reino avance é a oração também, a pregação da palavra, mas a oração também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, irmão, nesse sentido? Amém? Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai. Ó, Senhor. Que possamos, Pai, entender, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que possamos ser discípulos do Senhor, Pai. Ah, Deus, porque ali, Senhor, naquele caminho, o Senhor alcançou a mulher samaritana. O Senhor salvou a mulher samaritana. E o Senhor mostrou aos seus discípulos o verdadeiro significado de ser igreja, Pai. Ó, Senhor, que possamos, Pai, de fato sermos igreja, Senhor. Saídos para fora, Senhor. Chamados para fora. Para influenciar, Senhor, essa sociedade. Para influenciar, Senhor, as pessoas, Pai, que a gente encontrar, Pai. Que possamos pregar a Tua palavra. Que possamos alcançar vidas para o Teu reino, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa, Senhor, cada um que está aqui. Usa a Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que nesses últimos dias, Senhor, sabemos, Pai, ó Deus, que a colheita, Senhor, é preciso ser feita, Pai. E que o Senhor levante trabalhadores para a seara, Senhor, não somente para estar junto conosco, mas em várias congregações, Pai, que leva, Senhor, o Teu Evangelho a sério, Pai. Que o Senhor possa despertar a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa despertar a Tua noiva, Senhor, na pregação da palavra, Pai. Pois fazer a Tua vontade é alimento, Senhor. Ó Deus, para que a Tua igreja prevaleça, precisamos estar ativos na Tua obra, Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, ministra ao coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Qual é o papel de cada um de nós na Tua obra, Senhor? Nós não podemos estar parados. Nós precisamos avançar, Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor levante, Senhor, cada um aqui, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, para ser movido pelo Teu Espírito Santo e que todos possam, Senhor, ser úteis no Teu reino, Senhor, assim como o Senhor quer que sejamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa cada um de nós, Pai. Ó, Senhor,